Capítulo 17 e também o 18 é... Capítulo 17 e também o 18 são as que... Oi, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatina de futuros livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Olha eu aqui, gravando pela segunda semana seguida. Bom, mas é só gravando mesmo. Que escrever, não escrevi nada essa semana. Pra falar que eu não escrevi nada, eu finalizei aquela parte adicional do capítulo 16, que eu comentei no vídeo anterior, e reformulei o final do capítulo 16. Então isso levou um bom tempinho pra fazer. 1h e pouco, mais ou menos, que eu fiz essa parte. E aí, desde então, eu acho que eu fiz isso na segunda ou na terça-feira, se eu não me engano. Escrevi, mas não documentei nada, né? Então aí eu finalizei ele. E agora eu vou para o capítulo 17, que é este vídeo. Capítulo 17 é um capítulo que eu enrolei a semana inteira para escrever mesmo. O capítulo 17 e também o capítulo 18 são aqueles capítulos adicionais que eu introduzi depois de o roteiro já estar pronto, que eu falei que eu estava fazendo. E aí eu fui ler o capítulo 16 pro 17 e tinha um gap ali. Que não linkava muito um capítulo com o outro, e aí eu precisei incluir 2 capítulos a mais, porque são 2 pontos de vista diferentes. Eu enrolei um pouco a semana para escrever. Por quê? Eu fiz o roteiro deles, né, tanto do 17 como do 18, mas eu não sei como eu vou desenvolver isso para não soar como enrolação, como eu já tinha dito. Então, por isso que eu nem comecei a escrever. Mas agora, uma hora tem que escrever, esse capítulo tem que sair. Então eu até dei uma relida aqui, antes de começar, para ver em que situação que eu tava nesse capítulo. Que eu vou começar, na verdade, esse capítulo, né? Então, assim, eu li, eu já tenho um pouquinho da ideia, mais ou menos. Então, esse capítulo vai ser de todo o livro. Esse é o capítulo que eu menos estava preparado para escrever, porque ele surgiu depois de ter sido feito o roteiro. Eu vou fazer ele, né, até o 17 com 18, mas depois na revisão, pode ser que eu corte ele, pode ser que eu introduza um pedaço dele em um e no outro, pra gente não ficar em isolação, ou pode ser que ele fique um capítulo bom e aí ele vai continuar assim, mas isso vai depender conforme eu for escrevendo. Então agora eu vou começar ele, e aí eu vou atualizando vocês de como é que vai se desenrolando isso, beleza? Então hoje vai ser o capítulo 17, quem sabe o 18, mas eu acho que não. Eu acho que esse vídeo só vai ser o 17 mesmo, que eu vou ter entre hoje e amanhã para escrever. Então hoje eu quero escrever mais ou menos 1h30, 1h, quem sabe eu consigo escrever 2. E aí amanhã mais ou menos esse tempo, e aí vamos ver o que vai dar, beleza? Então eu vou começar a escrever ele aqui e eu volto assim que eu tiver alguma atualização para vocês, beleza? Dia seguinte, voltei. E doente pela 20ª vez este ano. Não aguento mais. Meu sistema imunológico deve estar só a paçoca, né? Que olha, de novo doente. Mas enfim, só um resfriadinho. Só uma gripezinha. Enfim. Bom, da atualização de ontem, eu escrevi mais ou menos umas 300 palavras só ontem. E aí eu meio que dei uma empacada. Então eu falei, será que eu vou conseguir fluir esse capítulo, né? Que eu já tava inseguro de começar a fazer. Aí eu tentei uma coisinha, tentei uma frase, fui fazer uma frase ou outra, cheguei a 900 palavras. Então ontem eu cheguei a 900 palavras escritas. Pra quem não tava achando que ia conseguir, foi. Eu finalizei ontem, aí eu fui almoçar, fui dar comida pra Zoe, e aí fiquei sem vontade de voltar a escrever. Aí hoje, acordei cedo, fui dormir 2 horas da manhã, acordei 6 horas. Não tava com sono. Aí fui tomar café, falei, vou escrever. E aí escrevi. E aí consegui até finalizar o capítulo 17. Hoje, eu acho que foi o dia que eu mais escrevi, desde que eu comecei o livro, por um dia, né? Escrevi 2.500 palavras hoje.
E eu escrevi, acho que em 1h30, mais ou menos, no máximo. Foi 1h30 escrevi. Falei que eu escrevi 1h30, mas essa primeira versão, ela não tem muito sentido, assim. Tem coisas que ela pode ter frase desconexa, um pensamento mal elaborado. Mas assim, na hora que eu tô escrevendo, eu tô vomitando as palavras, né? Então eu tô escrevendo, conforme que vem na minha cabeça e conforme eu desenvolvo, assim. Então, aí eu consegui escrever tudo isso. Foi até que fácil, depois agora nessa segunda, hoje eu comecei a fazer, eu tava com medo de ser um capítulo de enrolação, né? E não foi. No começo eu acho que foi um pouco, eu não sabia muito bem para onde eu tava indo, mesmo eu tendo já feito um roteirinho. E aí eu fiz essas 900, tanto que eu parei, meio que travei nessas 300 no começo, aí consegui desenvolver até 900 e aí travei de novo. E aí hoje eu tinha uma ideia, eu tinha feito no roteiro essa ideia que ia aparecer tal personagem para conversar com outro. Só que na hora que eu tava escrevendo eu falei assim, não vou pôr esse personagem, não, vou pôr outro personagem que eu acho que tem mais porque está lá e futuramente também desenvolver isso. Então eu coloquei e foi muito bom de eu ter feito essa mudança assim. Que quando eu fiz o roteiro que eu queria fazer da primeira vez, eu tinha personagem que teve uma situação meio parecida, só que aí um personagem com uma experiência ia passar para um personagem sem experiência daquilo que aconteceu conversar. Só que eu acho que não. Depois, na hora que eu comecei a escrever, eu fiquei, eu não tô afim de uma lição de moral agora, tô afim de um apoio de uma certa situação e contar uma outra situação. E ficou bem legal. Pelo que eu escrevi assim, eu gostei muito de como se desenvolveu. Eu vou ter que trabalhar melhor em algumas cenas, que eu já reparei também, mas assim, isso é problema pro Márcio do futuro quando terminar esse livro. Mas no que eu escrevi agora, gostei bastante. Então, o capítulo 17 eu consegui finalizar. Não ficou um capítulo de enrolação, que é o que eu tava com medo. Tem coisas novas que precisam ser contadas durante a história, que eu não tinha incluído no roteiro anterior. E aí eu incluí nesse, mas assim, coisas mínimas que tem que prestar muita atenção para entender. Mas foi bem feito o que eu queria fazer. Então eu consegui fazer bem legalzinho do jeito que eu queria. O capítulo 17 no total, por enquanto, né, que essa primeira versão não é nem a versão definitiva, né? Mas essa primeira versão, ela ficou com 3.462 palavras. Tem bastante palavra. Eu queria fazer capítulos de 1000 palavras, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu gosto de capítulos grandes que eu já desenvolvo, já resolvo ali em cada capítulo. E no final deixo um ganchinho pro próximo. Mas o capítulo 17 foi isso. Eu acho que não tem muito mais o que falar do desenvolvimento dele. O capítulo 18 também é um capítulo adicional que eu coloquei, que eu ia para uma direção, mas agora já, como o meu capítulo desenvolveu diferente com uma outra pessoa no capítulo 17, eu vou ter que desenvolver ele diferente no capítulo 18 que eu tinha programado antes. E aí eu acho que a partir do capítulo 19 eu consigo continuar da onde eu tinha planejado desde o começo. Mas então o capítulo 18 eu vou começar, não vai ser hoje, tô zoado, mas vou tentar escrever ao decorrer da semana. Duvido muito, mas sábado sempre é um dia que eu vou escrever. Se eu não conseguir segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu consigo sábado. A gente tem que pensar, se eu não conseguir na segunda, eu consigo na terça. Se eu não conseguir na terça, eu consigo na quarta. Se eu não conseguir na quarta, eu consigo na quinta. Se eu não conseguir na quinta, eu consigo na sexta. Se eu não conseguir na sexta, eu consigo no sábado. Se eu não conseguir no sábado, eu consigo no domingo. Se eu não conseguir nenhum desses 7 dias, aí vamos parar de escrever, né, lindo? Tá? Mas é isso. Então finalizamos esse capítulo. Deu tudo certo. Vou ter que trabalhar um pouco mais nele quando tiver revisão, mas isso aí a gente deixa para depois. Próximo vídeo vai ser o capítulo 18. Deixa aqui um comentário o que vocês estão achando. Deixa um gostei para mim. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo capítulo.